noite, galera do bem. Vocês estão bem? Vamos ao estudo, porque agora não teremos tempo a perder, uma vez que os vídeos serão curtos. Serão diários, mas serão curtos. Hoje nós falaremos do Apocalipse 12, a mulher e o dragão, ou Israel e Satanás, como queira. No final do capítulo 10, nós vemos que foi dito a João para profetizar sobre, não é para, profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. O capítulo 11, que nós terminamos de estudar ontem, deu início a essa profecia, que continua agora no capítulo 12. Neste capítulo, nós vamos aprender mais sobre Israel, sobre Jesus, sobre Satanás, sobre o arcanjo Miguel e sobre os habitantes da terra. Grande parte das coisas ruins acontece porque o mundo está envolvido em uma grande luta espiritual, uma batalha espiritual entre o bem e o mal, que é conhecido também pelo conflito das eras. Trata-se de uma luta espiritual entre Deus e Satanás, Lúcifer, diabo, como queira, que vai se intensificar na terra no fim dos tempos. Jesus deixou claro isso, que será pior do que tudo o que já aconteceu na terra. Essa grande batalha espiritual envolve uma mulher, Israel, um dragão, Satanás, e um menino, Jesus, e o restante da descendência da mulher, os cristãos. O primeiro verso nos diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Os símbolos aqui neste primeiro sinal nos remetem lá ao sonho de José. Interessante, né? O pai de José, Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel, interpretou o sonho do filho como sendo assim. Ele seria o sol, Raquel seria a lua, e seus 12 filhos seriam as estrelas, que hoje são, no futuro depois, obviamente, passou a ser as 12 tribos de Israel, que ainda não estão formadas, mas se formarão. Essa família de Jacó foi o início da nação de Israel. Então observe que os 3 símbolos aqui descritos, o sol, a lua e as estrelas, estão todos associados a essa mulher do capítulo 12, a qual está vestida do sol, um símbolo de Israel, tem a lua, um símbolo de Raquel, debaixo de seus pés, e tem uma coroa de 12 estrelas, um símbolo das 12 tribos de Israel, na cabeça. Essa mulher representa a nação de Israel, lá em seu início.
Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. No verso 5 deste mesmo capítulo, nós vemos que Israel está grávida de um menino que governará todas as nações. Sua gravidez é uma referência à sua condição pouco antes do nascimento de Jesus. João diz que ela gritava de dor quando estava prestes a dar à luz. Antes do nascimento de Cristo, Israel era uma nação cativa do Império Romano. Ela teve de se submeter aos líderes romanos, pagar impostos romanos e obedecer às leis romanas. Era uma nação em trabalho de parto, literalmente. O segundo sinal, o segundo grande sinal no céu, a mulher é o primeiro, e agora o verso 3 nos diz assim: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vestido com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Monstruoso isso, né? Vamos entender. O primeiro sinal, nós já vimos, era uma mulher vestida de sol. E o segundo sinal, um enorme dragão vermelho, Satanás, que mais adiante vai se falar dele, ainda neste capítulo. Ele é enorme, este dragão. João diz que é um dragão enorme por causa do seu poder, do seu grande poder. Vermelho, uma vez que matou multidões, vermelho de sangue. E um dragão, porque sua natureza é muito selvagem. Este dragão feroz, poderoso e assassino aparecerá no céu com 7 cabeças, símbolos dos governos do mundo. 10 chifres, símbolos de reis poderosos, e 7 coroas, símbolo das 7 divisões controladas pelos 10 reis poderosos. O dragão terá 7 cabeças, que simbolizam os 7 governos gentílicos do mundo que Satanás liderou desde o início da criação. Também terá 10 chifres, que simbolizam os 10 reis que reinarão com ele durante todo o período da tribulação. A Bíblia ensina que esses 10 reis subirão ao poder e que o anticristo entrará em cena com uma Europa reunida, ou, no caso mais conhecidamente, a União Europeia. Ele, o anticristo, subjugará 3 desses reis, de modo que o poder deles se concentrará, no final, em 7 coroas, ou 7 divisões, como queiram, do último governo mundial. Isso deve ser levado extremamente a sério. Um governo mundial, que é o que todos querem. Recentemente o Papa Francisco disse isso.
Seria bom que nós tivéssemos um governo mundial, um único líder mundial. Um governo mundial controlado por Satanás é uma ideia extremamente terrível. Isso faria com que as proezas de Adolf Hitler se transformem numa brincadeira de criança ou num piquenique num parque no domingo, porque as coisas ficaram extremamente difíceis. Um bom exemplo de como isso poderia vir a acontecer é uma proposta que viesse da ONU, pedindo às nações que entregassem a sua soberania a ela, dividissem o mundo em 10 regiões, aumentassem o número de membros permanentes no seu Conselho de Segurança para 10 e colocassem um membro permanente no controle de cada região. É isso que nós precisamos observar, tá? As 7 cabeças são 7 governos gentílicos. 5 já se passaram na época de João. O 6º está no poder, que é Roma. E o 7º é o futuro poder do anticristo. Primeiro poder, o reino, a Síria. Segundo, Egito. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Persa. Quinto, Grécia. Sexto, Roma. Sétimo poder, Nações Unidas, que passará por 3 fases ou 3 etapas no final da era da história da humanidade. A primeira fase, o mundo se divide em 10 regiões com 10 líderes chamados reis, no caso, os 10 chifres com 10 coroas. Na segunda fase, o anticristo assume o comando das 3 regiões, deixa 10 reis ou chifres, mas somente 7 regiões ou 7 coroas. Tá claro? Na terceira fase, o anticristo assume o comando de todo o planeta, controla 10 reis e 7 coroas, ou 7 regiões. Este será o reino com pés de ferro e barro, a União Europeia mais outros países, da estátua do sonho de Nabucodonosor, que nós já falamos no estudo do livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Então, observe que os 10 chifres são 10 futuros reis ou líderes que governarão com o anticristo no final dos tempos. Então, nós conseguimos falar 3 versos em 14 minutos. E assim eu me comprometo a fazer vídeos de no máximo 15 minutos, tá? Todavia, se ficar alguma dúvida, eu peço por favor, deixe nos comentários e nós vamos falar melhor o que eventualmente ficar ou não ficar claro, tá? Os vídeos serão diários, volto a repetir, diários de segunda a sexta. Sábados e domingos não haverão vídeos. Vídeos eventuais com outros assuntos que não seja estudo bíblico também serão postados durante a semana. Todavia, serão postados
durante o dia e não às 19 horas, que é o horário oficial do vídeo do estudo, ok? Espero que estejam gostando. Esse novo formato eu acredito que vai ser muito bom e espero também que a prova de que esse novo formato seja muito bom é o aumento dos inscritos no canal. Deus vos abençoe, tenham uma noite tranquila e até amanhã, se Deus permitir e nós vivermos.